Olá, buscadores! Tenho umas perguntinhas rápidas aqui para vocês. Você já pensou sobre o primeiro ato de maldade da história do universo? Já se perguntou alguma vez o que existia antes da conformação do nosso planeta? Quanto tempo passou até que a Terra fosse constituída e estivesse apta para albergar a vida? Essas são grandes reflexões, concorda? A teoria do caos é a base de todas as teorias para alguns ramos da ciência. Segundo ela, conforme você provavelmente já deve ter ouvido falar, a explosão no vazio conhecida como Big Bang deu origem aos planetas. Ela também considera o efeito borboleta que nós mencionamos algumas vezes neste canal. Só que você já deve ter percebido que o Big Bang não é a linha de raciocínio que nós utilizamos por aqui para tratar de compreender a nossa existência. Nós vamos considerar que o caos é uma derivação de desordem, e assim sendo, não se alinha com as coisas naturais, em que impera justamente o oposto, a ordem, a harmonia e as leis anteriores. Segundo Saramago, o caos é uma ordem por decifrar. Portanto, reflita sobre isso. Com o passar do tempo e das pesquisas, nós vamos perceber que a nossa confusão de identidade espiritual se dá precisamente pela dificuldade de sabermos o nosso propósito aqui na Terra e o que existia antes de tudo aquilo que nós somos capazes de considerar e compreender. Nós vamos perceber também que frequentemente nos deparamos com vários obstáculos que derivam deste caos, e nós não nos damos conta disso. Aliás, reflita como o caos não tem o poder de nada criar e em nada edificar, senão muito pelo contrário, apenas destruir, corromper e gerar retrocesso. No melhor dos casos, o caos apenas paralisa e estagna a jornada do buscador e da humanidade como tal. Se nós tivéssemos claro qual é o nosso propósito de vida, certamente as coisas seriam mais fáceis, concorda? Porque o planeta fornece todas as condições em abundância para o nosso desenvolvimento. Então, minha gente, com base nessas reflexões, você não acha que nos falta muito amadurecimento espiritual para poder compreender tudo isso e todos os mistérios que nos cercam? Pense nisso. Bom, quando falamos em caos, rapidamente podemos fazer uma comparação com a maldade que nós estamos acostumados a ver todos os dias por aí. Imagine um cenário extremamente caótico e visualize como é fácil que o mal surja e se instale rapidamente. Neste exemplo hipotético, pode ser uma grande metrópole e um trânsito completamente congestionado. Imagine uma gritaria generalizada e buzinas por todo lado. Se pontuarmos mais profundamente, e se nós considerarmos e imaginarmos que todas as coisas foram criadas por um Deus, logo iremos cair em um terrível dilema. Se Deus é bom e concebeu tudo, então por que também inventou ou tem permitido a maldade? Se essa força é onisciente, onipresente e onipotente, por que simplesmente não erradica tudo que não é bom? Por que permite tanta desgraça e tanta coisa ruim, em vez de permitir que apenas as pessoas boas possam viver? Esses questionamentos me perturbavam muito, até que eu comecei a me aproximar de uma possível resposta. Mas bem, precisamos novamente trazer aos nossos estudos a ideia das leis naturais. É com base nela que conseguiremos entender melhor essa problemática. Se você não viu o vídeo anterior que nós falamos sobre isso, dê uma conferida depois, vale muito a pena. Ele é muito importante para os nossos estudos por aqui, porque é a base de tudo. Quando tentamos nos aproximar de uma resposta baseada na Bíblia, logo em seus primeiros capítulos, nós vamos nos deparar com a afirmação de que a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Só que isso, para mim, nunca fez muito sentido. Por outro lado, já o livro secreto de João considera uma ideia oposta, em que é mencionado que no princípio era a luz. Portanto, são ideias contrárias, certo? Isso é bem curioso. Também de acordo com o vídeo passado, nós vimos que supostamente nas primeiras 3 idades havia o total cumprimento dos princípios originais, onde imperava a harmonia, a paz e a ordem. As humanidades que se desenvolviam naquele espaço e tempo estavam assim em consonância com todos os elementos que são condizentes com a vida e com o seu desenvolvimento pleno.
O problema, por assim chamá-lo, começou a ocorrer em determinado momento no terceiro reino da quarta estrela, chamada Sofia ou Sabedoria. O relato do livro secreto de João expõe que começou a ocorrer um desvio de conduta destas leis, e desta maneira, a humanidade que ali se desenvolvia passou a agir por meios distintos, não utilizando dos parâmetros e dos padrões naturais da criação. Também de acordo com o livro secreto de João, Sofia teve um pensamento posterior, utilizando seu livre-arbítrio para gerar um pensamento próprio, pois quis gestar uma criação sem permissão, ignorando então estes princípios de lei, sendo que não passou pelo crivo e pelo filtro da criação. Desta maneira, Sofia passou a conformar uma anomalia das leis, o chamado caos de Sofia. Tratando de simplificar o máximo possível essas ideias, cada vez que você descumpre o curso natural das normas da criação, você está sendo um promovedor da maldade. E então eu lhe pergunto, o que seria o pecado se não o desrespeito às leis naturais de vida? Muitos estudiosos consideram que ser mal é estar em um estado de ignorância. Você já havia pensado nisso? Então, pessoal, atenção! Aquele que pratica a maldade se torna ignorante justamente porque ignora saberes fundamentais dos princípios originais e as leis dos padrões naturais de vida. Ou seja, grave isso e utilize no seu dia a dia. A maldade é uma das formas de desrespeitar as leis naturais do universo. Quando somos capazes de compreender essa sabedoria e aplicá-la sempre no nosso cotidiano, as coisas mudam consideravelmente. Cada vez que é possível evitar fazer o mal, escolhendo o caminho do bem, ou seja, respeitar as leis naturais, além de estarmos alinhados com as normas máximas da criação, nós ativamos mecanismos de auxílio incríveis para nós mesmos. Nós já falamos sobre isso, lembra? Eu gostaria que você não se esquecesse disso jamais, porque fará uma diferença abismal daqui para frente em tudo que você for fazer ou deixar de fazer em sua vida. Quando agimos com a consciência de que essas leis existem e não falham, nós nos tornamos aptos a compreender muitos dos mistérios da nossa existência. No próximo vídeo, daremos continuidade neste assunto. Vamos começar a entender mais sobre como essa história de Sofia nos afeta até os dias de hoje e estudaremos também como as humanidades anteriores quiseram oferecer ajuda para este reino desalinhado da harmonia universal. Então por hoje é isso. Até a próxima. Buscando respostas, um caminho de mão única. Tchau!